Leitura In The Box, seu guia narrado, explorando o fascinante mundo da perfumaria. Por que eu não sinto meu perfume? Entenda a cegueira olfativa, fadiga e anosmia seletiva. Você já aplicou seu perfume favorito e minutos depois parece que ele sumiu? Ou notou que não percebe certos cheiros como antes? Esses fenômenos são extremamente comuns no universo da perfumaria e não indicam necessariamente um problema grave. Na verdade, muitas vezes são apenas sinais de como o nosso olfato é inteligente, adaptável e seletivo. Para quem ama fragrâncias, entender esses mecanismos é quase como ganhar uma nova lente sensorial. Você passa a compreender por que um perfume pode ser incrível para uma pessoa e quase inexistente para outra, por que algumas fragrâncias parecem desaparecer rápido e por que, em certos momentos, o nariz simplesmente decide não colaborar. Vamos explorar as diferenças entre anosmia, fadiga olfativa e hiposmia seletiva, com foco em como eles impactam a experiência com perfumes. Anosmia. A perda total ou parcial do olfato. Anosmia é a incapacidade completa ou parcial de detectar cheiros, afetando não só perfumes, mas todos os odores do dia a dia. Ela pode ser temporária, como após uma gripe, ou permanente, decorrente de traumas cranianos, infecções como Covid-19 ou doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer. No contexto da perfumaria, a anosmia altera profundamente a experiência sensorial. Uma pessoa com anosmia perde o prazer de experimentar notas cítricas efervescentes, florais delicados ou madeiras profundas, o que também pode afetar o paladar e o prazer gastronômico. Isso acontece porque grande parte do que chamamos de sabor é, na verdade, percepção olfativa. Estima-se que cerca de 80% da percepção do sabor venha do olfato, o que explica por que comidas parecem sem graça quando estamos gripados. Além disso, a anosmia pode ter impactos emocionais e cotidianos importantes. O cheiro tem relação direta com memória, conforto e segurança, como detectar fumaça, gás ou alimentos estragados. Por isso, quando a perda olfativa é persistente, é sempre importante buscar avaliação médica especializada. Fadiga olfativa. Por que seu perfume desaparece? Aqui entra o equívoco mais comum no universo da perfumaria. Parar de sentir o próprio perfume não é anosmia. Na maioria das vezes, isso se chama fadiga olfativa, também conhecida como adaptação olfativa. No meio perfumístico, ela costuma ser chamada de cegueira nasal. Trata-se de um mecanismo natural do nariz e do cérebro que se adapta a fragrâncias constantes em poucos minutos. Isso pode acontecer inclusive com perfumes novos e inéditos. Ou seja, você borrifa um perfume, sente no começo e depois acha que ele sumiu. Mas na realidade, ele continua ali, projetando e deixando rastro. O que acontece é que o cérebro decide filtrar aquele cheiro como se fosse um ruído de fundo, priorizando novas informações sensoriais. Esse mecanismo tem lógica evolutiva. Se o olfato percebesse tudo o tempo inteiro com a mesma intensidade, ficaríamos sobrecarregados e teríamos dificuldade em detectar mudanças importantes no ambiente. Na prática, isso significa que outras pessoas ao redor ainda captam sua fragrância, mesmo quando você já não percebe mais. Esse é o motivo de tantas situações comuns acontecerem. Você acha que está sem perfume, mas alguém passa e diz que você está cheiroso. Ou então você entra em um ambiente diferente e volta a sentir a fragrância de repente. Além disso, alguns perfumes favorecem mais a fadiga do que outros. Fragrâncias muito lineares, que mudam pouco ao longo do tempo, tendem a sumir mais rápido para quem usa. Perfumes com notas de topo voláteis, como cítricos e aromáticos frescos, podem parecer desaparecer rapidamente. Já perfumes com estrutura complexa e multifacetada, como orientais, ambarados e resinosos, tendem a manter a atenção do olfato por mais tempo, justamente por apresentarem camadas diferentes durante a evolução. Muitas vezes o perfume não é fraco. Ele apenas é tão contínuo e homogêneo que o cérebro decide ignorá-lo. Hiposmia seletiva. Quando só alguns cheiros falham. A hiposmia é a redução geral da sensibilidade olfativa,
fazendo com que a pessoa precise de concentrações maiores para perceber nuances olfativas. Mas existe um fenômeno muito comentado entre apaixonados por perfumes, chamado hiposmia seletiva, um termo menos formal, mas bastante usado no universo olfativo. Ela acontece quando apenas certos grupos de cheiros parecem falhar. Por exemplo, uma pessoa pode sentir perfeitamente perfumes cítricos e verdes, mas quase não perceber florais brancos. Outra pode ter dificuldade em sentir notas almiscaradas e amadeiradas modernas, enquanto outras famílias continuam extremamente claras. Esse fenômeno se relaciona com a forma como o olfato funciona. Existem centenas de receptores olfativos diferentes, e cada um responde a determinados tipos de moléculas. Se certos receptores estão menos sensíveis, seja por envelhecimento, pós-infecção viral, predisposição genética ou alterações individuais, algumas notas podem ficar apagadas. Isso é diferente da fadiga olfativa, porque não passa em minutos. Pode persistir por dias, meses ou até se tornar uma característica permanente do olfato da pessoa. E interfere diretamente na percepção de fragrâncias específicas. Na perfumaria contemporânea, isso aparece muito com perfumes que dependem de moléculas modernas, como ambroxan, iso e super, almíscares brancos, amber woods e acordes de pele limpa e madeira transparente. Para algumas pessoas, essas fragrâncias são extremamente presentes e sofisticadas. Para outras, parecem simplesmente não ter cheiro nenhum. E é aí que surge um paradoxo fascinante. Um perfume pode ser considerado intenso e marcante por um grupo de pessoas e, ao mesmo tempo, quase invisível para outra. Impactos na experiência com perfumes. Esses fenômenos desafiam a perfumaria e explicam por que a experiência com fragrâncias é tão pessoal. Um perfume pode brilhar em outras pessoas, mas falhar completamente para quem tem hiposmia seletiva justamente em suas notas principais. Isso pode frustrar colecionadores e apaixonados por perfumes, especialmente na hora de testar novidades, já que a percepção pode variar muito de um dia para o outro. Além disso, existe um fator extra que costuma confundir ainda mais: a química da pele. A forma como o perfume evapora muda conforme hidratação, oleosidade, temperatura corporal, suor, alimentação, pH e clima. Em algumas peles, certas notas se intensificam. Em outras, desaparecem rapidamente. Um perfume pode ficar cremoso, doce e envolvente em uma pessoa e seco ou metálico em outra. Por isso, quando alguém diz que um perfume não exala, pode ser que ele seja realmente discreto, um perfume de pele. Também pode ser que o nariz da pessoa esteja em fadiga olfativa. Pode haver hiposmia seletiva para moléculas específicas. Ou a pele pode estar acelerando a evaporação e apagando a projeção. Como saber se o perfume realmente sumiu? Se você sente que seu perfume desaparece, existem alguns testes simples para entender o que está acontecendo. O primeiro é perguntar para outra pessoa. Se alguém sente, o perfume está lá e o seu nariz apenas se adaptou. Outro teste importante é aplicar também na roupa. Tecidos seguram melhor algumas moléculas e ajudam a revelar o desempenho real do perfume. Também vale esperar 30 minutos e só então perceber o perfume em movimento. Cheirar imediatamente após borrifar pode acelerar a fadiga olfativa. Uma boa dica é sair do ambiente e retornar. Mudar de ambiente reinicia o olfato. Muitas vezes você volta a sentir o perfume ao entrar novamente em casa ou no carro. Por fim, teste o mesmo perfume em dias diferentes. Se em vários dias você não sente a mesma fragrância, pode ser um sinal de hiposmia seletiva ou de alguma alteração temporária do olfato. Perfume não é só química, é percepção. No mundo da perfumaria, nem sempre não sentir significa que o perfume é fraco. Muitas vezes, significa apenas que o seu corpo está funcionando exatamente como deveria. O olfato não é um aparelho constante. Ele é adaptável, seletivo e profundamente ligado ao cérebro, à memória e ao contexto. Entender conceitos como anosmia, fadiga olfativa e hiposmia seletiva ajuda a ter uma relação mais realista e inteligente com fragrâncias.
Também nos faz perceber que perfumes não precisam gritar para serem inesquecíveis. Às vezes o perfume está ali, firme e elegante, deixando rastro. E quem sumiu foi apenas a atenção do seu olfato. E no fim, talvez essa seja a magia. Um perfume não é só algo que você sente, é algo que você transmite.